Oi, oi, meu nome é Haridan e você está no canal Seja Luz. Então seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. E caso você seja novo por aqui, já te peço para se inscrever aqui no canal e também ativar os sininhos de notificações, porque tem vídeo novo toda semana e dessa maneira você não irá perder nenhum dos vídeos. E hoje, no nosso vídeo, nós iremos falar de um assunto muito importante. É uma mensagem de Deus para você. Como você já viu aí no título, né, nós iremos falar sobre o medo. Como viver sem medo do futuro? Será que é possível? Então já te aconselho a permanecer aqui nesse vídeo até o final, porque Deus, sem dúvida, Ele quer falar com você através desse vídeo. A verdade é que nós vivemos em uma sociedade com muito medo, né? As pessoas, elas têm medo do futuro, têm medo do passado, têm medo das crises, medo das doenças. As pessoas têm medo até mesmo umas das outras. O medo é um sentimento comum a todo ser humano. Todos nós, em certas situações da vida, nós sentimos medo. Mas se nós pararmos para analisar, o medo, a ansiedade, a preocupação são os nossos maiores inimigos. Porque dependendo do nível do medo na vida de um indivíduo, esse medo pode enlouquecer, pode paralisar e pode até mesmo matar. Muitas das vezes o medo leva os seres humanos a fazerem coisas incoerentes e irracionais. Então, sem dúvidas, né, dependendo do nível do medo, esse sentimento é um sentimento que nos incomoda e que nos perturba. Mas quando nós vamos para a Bíblia, nós percebemos então que o medo ele é tão antigo quanto o pecado. Quando lá no princípio de tudo, né, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, os primeiros seres humanos criados por Deus, se distanciaram do Pai, né? Quando eles caíram em pecado, então eles se afastaram de Deus, nós percebemos então que o primeiro sentimento que o inimigo colocou no coração do ser humano foi exatamente o medo. Antes de Adão e Eva caírem em pecado, não existia o medo. E quando nós vamos aqui em Gênesis, no capítulo 3, nós então encontramos ali o relato, né, da queda do ser humano. E lá no versículo 8 nos diz que quando eles pecaram, quando eles comeram do fruto proibido, eles então se esconderam entre as árvores, né, do Senhor, eles esconderam de Deus. E no versículo 9 nos mostra Deus então buscando o ser humano, Deus indo atrás de Adão e Eva. E Deus então faz a seguinte pergunta: onde estás? E Adão então responde no versículo 10, eu ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então, após o pecado, o primeiro sentimento, né, que Satanás, que o inimigo colocou no coração do ser humano, foi exatamente o medo. Então, a partir daí, esse sentimento, o medo, passou a fazer parte do cotidiano da humanidade. Mas no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, nós encontramos uma palavra confortadora de Deus em relação ao medo, em relação ao temor, né? Ao contrário do que muitos pensam por aí, né, sobre o livro do Apocalipse, que é um livro que traz medo, que é um livro que traz terror, muito pelo contrário, o livro do Apocalipse, ele traz esperança, ele traz alegria quando ele é compreendido da maneira correta. João, o discípulo de Jesus, também autor do livro do Apocalipse, vivia em Éfeso. E em um certo momento, né, tentaram matar esse discípulo. Eles colocaram ele dentro de um tacho, né, de óleo fervente, mas Deus o livrou da morte dele, né? Deus não permitiu que ele morresse ali. E então eles pegaram João, né, que já era idoso, e mandaram lá para a ilha de Patmos, né? Eles exilaram João na ilha de Patmos e ele foi condenado à morte, ou seja, ele ficaria ali até a sua morte. Agora João se encontrava na ilha de Patmos sozinho e com aproximadamente 100 anos de idade. E quando nós voltamos um pouco, né, lá para o livro de Atos, no capítulo 1, ali nós encontramos então o episódio de João e os demais discípulos ali no Monte da Ascensão, né? E ali eles então viram Jesus subir aos céus, né? Jesus estava voltando aos céus. E Jesus havia prometido a eles que voltaria a essa terra para levá-los, né? Levar os discípulos para morar com ele para todos sempre. Então João acreditava no cumprimento dessas palavras. Ele acreditava que Jesus voltaria ainda nos seus dias. Mas o tempo havia se passado e nada de Jesus voltar. E a igreja, o povo de Deus, estava passando por um momento muito difícil, um momento de perseguição. Muitos cristãos, né, eram perseguidos, eram torturados e mortos. E como eu disse, o próprio João estava ali exilado na ilha de Patmos e condenado à morte. E talvez naquele momento João tenha sentido medo. Talvez em seu coração ele se perguntasse a si mesmo, onde está o Senhor Jesus? Será que Jesus se esqueceu de mim? Sabe, diante dos desafios da vida, muitas das vezes nós somos tentados a pensar que Deus está longe, que Deus ele não está vendo a nossa situação, que Deus se esqueceu de nós. E talvez você hoje tenha passado por um daqueles momentos no qual você já não vê mais saída, você já não vê mais solução, não sabe mais o que fazer. E parece que o medo, a ansiedade começam a tomar conta da sua vida. E como eu disse, talvez você esteja pensando, né, que Deus se esqueceu de você, que Deus está longe. Parece que você ora e Deus não ouve.
mas tenha certeza, Ele está cuidando de você. Esses pensamentos que muitas das vezes vêm à nossa mente, que Deus está longe, esses pensamentos vêm do inimigo. Então não mantenha o foco no inimigo, não mantenha o foco nesses pensamentos, mas mantenha o foco no autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. E João, quando estava ali na ilha de Patmos, sozinho, talvez com medo e talvez tendo alguns desses pensamentos, ele então tem uma visão maravilhosa de Cristo Jesus. E no capítulo 1 de Apocalipse, ele então vem narrando essa visão que ele teve. No capítulo 1, versículo 12, vem nos dizendo que João ele vê Jesus no meio ali de 7 candeeiros ou 7 candelabros. E no versículo 20, desse mesmo capítulo, vem nos trazendo o que significa esses 7 candeeiros. Os 7 candeeiros simbolizam as 7 igrejas a quem essa mensagem é direcionada. Ou seja, são 7 candeeiros, que são 7 igrejas, e Jesus ali estava no meio dessas 7 igrejas. A mensagem aqui é que Jesus sempre está no meio de seu povo. Jesus se comunica constantemente com os seus filhos. E aí então ele começa a apresentar a imagem de Jesus na visão. Uma imagem de Jesus imponente, uma imagem poderosa de Jesus. Aí no versículo 13, ele vem dizendo que Jesus ele estava com vestes talares e cingido a altura do peito com uma cinta de ouro. E a partir do versículo 14 nos diz: a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Versículo 16. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. É interessante notar que Jesus ele sempre aparece no momento mais crucial. É quando nós já não vemos mais saída, é quando nós já não vemos mais lógica. Jesus então aparece e realiza o milagre. Os impossíveis dos homens são as oportunidades de Deus. É quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, é quando nós passamos pelos momentos mais difíceis que Deus então realiza o maior milagre possível. No entanto, Jesus nem sempre aparece como nós esperamos. João não via Jesus há mais de 60 anos. Então as imagens que ele tinha na sua mente era de Jesus na cruz, com a coroa de espinhos na cabeça, com o sangue escorrendo, com os pregos nas mãos e nos pés, a figura batida de Jesus na cruz, carregando todos os nossos pecados, todos os pecados da humanidade, morrendo por todos nós. João tinha em sua mente a imagem humilde de Jesus, com as suas sandálias empoeiradas, com a sua velha túnica, mas agora, ali na ilha de Patmos, de repente, ele contempla a imagem do Cristo ressurreto e glorificado. O Cristo que veio com todo o poder e toda a glória para revelar a João tudo o que aconteceria com a humanidade até a sua volta. Então esse aspecto glorioso e poderoso de Jesus acabou confundindo o discípulo. E o texto então diz que João cai prostrado, como morto ali diante de Jesus. E foi aí que João então sentiu o toque maravilhoso de Jesus em seus ombros. Aquele toque que realizou inúmeros milagres quando esteve aqui na terra. O toque de Cristo. E João conhecia bem aquele toque. E Jesus, ao tocar nos ombros de João, disse: não temas, não tenha medo. E ele então se apresenta como o primeiro e o último, e aquele que derrotou a morte e vive para todo sempre. É o que nós vemos ali no capítulo 1 de Apocalipse, nos versos 17 e 18. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Se Jesus tem poder para derrotar o pior inimigo do ser humano, que é a morte, ele pode vencer, ele tem poder para vencer qualquer obstáculo na sua vida, qualquer dificuldade. Não existe nada complicado demais para Jesus. Não existe impossíveis diante de Cristo. Jesus tem poder para resolver qualquer problema, qualquer dificuldade. Ele pode realizar qualquer milagre que você esteja precisando. João, naquele momento, ao receber o toque de Jesus, ele se sentiu em paz e se ergueu acima de seus maiores medos interiores. Ele percebeu que ele nunca esteve sozinho, que Jesus sempre esteve ali ao lado dele, inclusive nos momentos mais difíceis da sua vida. Ele percebeu que nunca veria, que nunca verá forças do inferno capazes de derrotar o povo de Deus. Na experiência de João, há uma lição de conforto e força extraordinária para todos nós. Deus faz com que as conspirações de homens ímpios
contribuam para o bem daqueles que mantêm a sua lealdade, que mantêm a sua fidelidade em Deus, mesmo diante das tempestades e das perseguições. João foi exilado na ilha de Patmos e condenado à morte, mas foi nesse contexto, nessa experiência difícil, que João teve a visão do Apocalipse, que Jesus se revelou a João e mostrou a ele tudo o que aconteceria na história da humanidade até a sua volta a essa terra. Em meio às tempestades, Deus traz os seus filhos para perto de si, para poder então lhes ensinar a depender unicamente dele. Como eu disse, muitas das vezes, diante dos desafios da vida, das dificuldades, nós somos tentados a pensar que Deus está distante, que Deus se esqueceu de nós, que Deus não vê a nossa luta. Mas nós precisamos entender que Deus ele tem inúmeros planos para a nossa vida. Mas o maior plano, o maior propósito de Deus para mim e para você é nos levar para o céu. Esse é o maior plano de Deus para cada um de nós. E a única coisa que nós iremos levar para o céu é o nosso caráter. Então, para irmos para o céu, precisamos ter um caráter transformado, um caráter santificado. E Deus, muitas das vezes, usa das dificuldades, dos desafios, das perseguições, das provações, para então moldar o nosso caráter, para transformar quem nós somos. Então, nesses momentos difíceis, nesses momentos complicados, que nós muitas das vezes pensamos que Deus está longe, é muito pelo contrário. São nesses momentos que Deus ele está mais próximo de nós. Ele está ali ao nosso lado, nos dando força, nos capacitando, nos dando sabedoria para lidar com aquela situação e, acima de tudo, nos transformando diariamente para assim sermos mais e mais semelhantes a Ele. Sabe, infelizmente, no nosso mundo existem milhares e milhares de pessoas que estão morrendo em um mar de lamentações, que estão sendo paralisadas pelo medo, sem saber que ao lado delas há um Deus que não conhece a derrota. Qual o seu medo? O que tem te tirado do sono? O que tem causado toda essa ansiedade em você? Quando nós vamos lá no Salmo 46, versículo 10, ali Deus nos diz: aquietai e sabei que eu sou Deus. Então não temos. Apenas descanse nos braços do Senhor. Deus, ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado da sua família, ele tem cuidado da sua vida. Sabe do que nós devemos ter medo? Nós devemos ter medo de confiar em nós mesmos, de confiar em nossas próprias forças. Nós devemos ter medo de soltar das mãos de Cristo e tentar caminhar a senda cristã sozinhos. Deus, ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele cuida de cada um de nós. E quando nós vamos até Jesus, a primeira coisa que Ele coloca em nossos corações é paz, mesmo em meio às tempestades. Nem sempre Ele vai tirar o problema da sua vida, nem sempre Ele vai te tirar da tempestade, mas Ele te dará paz. Ele irá dissipar as sombras do medo, da ansiedade e da insegurança. Não há insegurança que Ele não entenda e para a qual não haja solução diante do nosso Deus. Ele nos entende, mas você precisa se render a Ele. Você precisa ir até Ele em oração. Jesus, nesse momento, Ele está ao seu lado e Ele quer te ouvir. Eu li uma frase em uma meditação que diz assim: quando Deus for o seu melhor amigo, seu olhar estará num futuro tão certo e seguro que você poderá dizer com confiança: pode cair o mundo, estou em paz. Quando os nossos olhos estão fixos em Jesus, não importa os problemas, não importa as dificuldades, não importa as perseguições, nós conseguimos sentir paz. Nós conseguimos sentir paz em meio à guerra. E eu finalizo com o que se encontra lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Este mundo que vivemos não é tudo o que existe. Nós somos frágeis, tudo que é passageiro. Mas além disso, existe algo muito melhor por vir. Existe algo pelo qual vale a pena viver, que é Jesus, o seu Salvador. Então permita que Jesus preencha o seu coração, elimine os temores da sua vida e o prepare para a sua breve volta a essa terra. Que Deus te abençoe muito e nunca se esqueça, seja luz na vida das pessoas.